Requisitos gerais. Os candidatos ao curso de formação de soldado deverão satisfazer as seguintes exigências. Ser brasileiro nato. Vamos passar para cá agora. Opa. Está em dias com as obrigações eleitorais. Então o pessoal aí, o sexo masculino, que está devendo lá o exercício de apresentação, o famoso ESAR. Atualmente o ESAR é feito pela internet. Antigamente o cara tinha que ir lá no final do ano, no início do ano, para poder carimbar o certificado de reservista. Hoje é feito pela internet. Eu não sei como é que é feito isso, tá? Mas é feito pela internet. Basta o cara lá consultar na internet que vai ver como é que funciona isso aí, tá bom? Então tem que estar em dias com as obrigações eleitorais. Pessoal, isso reprova tanto as obrigações eleitorais quanto as obrigações militares, quanto as obrigações eleitorais reprovam. Então tem que ficar atento. O candidato que não votou nas últimas eleições, teve problema, tem que regularizar. É uma tarifa bem pequenininha, tá? Uma taxa bem pequenininha. Tá? Então diz aqui, está em dia com as obrigações militares para os candidatos masculinos. As mulheres ainda não têm obrigatoriedade de servir as instituições militares. Tá? Ter idade compreendida entre 18 e 30 anos na data da matrícula. Entre 18 anos na data da matrícula e 30 anos na data, no período limite de inscrição. Isso mudou, tá? Existe uma lei, a Lei 8658 de 2019. Eu fiz uma live no dia 29 de dezembro sobre esse assunto. Nessa live eu expliquei exatamente, foi uma live bem pesada, de 2 horas praticamente. Então a idade hoje é 18 anos e 30... Deixa eu ver se eu acho essa lei aqui. Vamos abrir aqui, só um minutinho. Deixa eu abrir rapidinho. Vamos abrir a lei para vocês. Calma aí. Aqui. Acho que dá para ver, né? Aqui. Calma aí. Lei 8658, 19 de dezembro de 2019. Dispõe sobre idade mínima e máxima para o ingresso nos quadros das carreiras militares do Estado. Tanto bombeiro quanto polícia, tá? Polícia Militar. Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro resolve. Artigo 1. Esta lei dispõe sobre idade mínima e máxima para o ingresso... Deixa eu aumentar aqui para a galera ver. Lei dispõe sobre a idade mínima e máxima para o ingresso nas carreiras das corporações militares do Estado do Rio de Janeiro, que inclui aí a Polícia Militar e o Bombeiro. Artigo 2º. As idades para o ingresso nas carreiras das corporações são mínimo de 18 anos, máximo de 35 anos. As corporações do Estado do Rio de Janeiro deverão convocar os candidatos aprovados, cujas inscrições foram efetivadas na data limite e contavam com a idade máxima de 35 anos até a data final da inscrição. Então, pela regra do edital, 35 anos até a data limite da inscrição. Então, se a inscrição... Vou dar um exemplo do concurso que realizou em 2014. As inscrições começaram no dia 5 de junho e terminou no dia 7 de julho, salvo engano. Então, até o dia 7 de julho, que é o prazo final para inscrições, nesse exemplo aqui, teria que ter a idade limite, que no caso aqui atual, são 35 anos. Existe uma discussão se o limite tem que ser na data da matrícula, ou na data da posse, ou na data da inscrição. A lei é bem clara, ela diz: as inscrições forem efetivadas na data limite e contavam com a idade de 35 anos até a data final da inscrição nos concursos públicos que estejam dentro do prazo de validade. Então ele quer dizer o seguinte: hoje um candidato me fez a seguinte pergunta: Marcelo, eu tenho 34 anos de idade. Ele fez a seguinte pergunta: Marcelo, eu tenho 34 anos de idade. Vou fazer 35 anos ainda esse ano.
Se o concurso abrir em agosto, eu posso fazer? Se a gente analisar o edital, sim. O edital não, a lei sim. Porque a lei diz que até a data limite da inscrição, você tem que ter 35 anos. E essa pessoa só vai fazer 36 anos o ano que vem. Então, se ele tem 35 anos, ele não tem 36, tem 35 anos. Ele pode fazer, de boaça, tá? Pela regra dessa lei, tá bom? Então, eu estou trazendo a lei para vocês aqui, para vocês verem. Atualmente, essa lei está em vigor. Até o dia 13 de janeiro, que é hoje, a lei está em vigor. Pode ser que essa lei seja derrubada. Eu não vou falar sobre isso, não, porque eu já falei em outra live, tá? E se vocês quiserem, pode consultar aí no canal, que eu explico exatamente sobre isso. Então, vamos voltar lá para o nosso edital. Então, já vai ver aqui uma mudança. Duas alterações que nós já temos. A hipossuficiência econômica provavelmente vai vir no próximo. Eu suspeito ainda que vai ter concorrência ampla para homem e mulher. Suspeito, né? Eu não posso afirmar isso. E a idade também. Mas pode ser que a idade não mude, tá, gente? Fiquem atentos a isso. Pode ser que a idade não mude. Ser eleitor, outro requisito. Está em dias com as obrigações eleitorais. Gente, votou. Esse ano é dia de eleição. Eleição para vereador. Aqui não diz, aqui não restringe se é para presidente, se é para governador, se é para deputado. Aqui diz que está em tais dias com as obrigações eleitorais. Então, no momento que vocês foram agora esse ano, regularizem o título de vocês para que não dê problema aí, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Regularize o título de vocês para que não dê problema. Ter concluído o ensino médio ou estar concluindo de forma que esse esteja concluso até a data prevista em edital para a fase de pesquisa social. Esse aqui é um tema bem legal, tá? O pessoal me pergunta, inclusive relacionado à CNH. Aqui é o seguinte, gente, olha só, a gente não vai falar de processo judicial. A ideia não é essa, não é falar de processo judicial. Mas eu tenho que dar uma pincelada. Espera aí. Isso. Eu tenho que dar uma pincelada para vocês se orientarem. Aqui diz o seguinte, que até a data da pesquisa social, o candidato tem que estar com o diploma na mão. Então, olha só, obedeça o que está no edital. Tente obedecer o que está no edital. Se o edital diz ter concluído o ensino médio ou estar concluindo, então durante as etapas, exame intelectual, antropométrico, psicológico, TAF, físico, médico, ele não precisa ter, tem que estar concluindo. Mas, segundo o edital, na pesquisa social, a data prevista da pesquisa social, ele tem que entregar na pesquisa social o certificado de conclusão do ensino médio, tá bom? Senão ele vai ser reprovado. Marcelo, mas eu não tenho, posso? Existe uma regra, vamos abrir aqui um parêntese. Vamos lá. Existe uma regra na súmula 266 do STJ. Então, quem tiver curiosidade, depois dá uma olhadinha aí. Súmula 266 do STJ. Essa súmula diz o seguinte, que os documentos de habilitação, ou seja, CNH, certificado de ensino médio, certificado de ensino superior, eles devem ser apresentados no momento da posse. Tá? Então, essa é uma regra. Então, tá de encontro aqui. Então, gente, não vão querer bater de frente com o edital para não ter que enfrentar um processo judicial, não. Mas, se não tiver jeito, aí você aciona o Poder Judiciário. Tá bom? Então, atualmente, tanto para CNH quanto para certificado de ensino médio, o candidato pode fazer o concurso, pode fazer a inscrição tranquilo, só que no decorrer ele tem que providenciar isso, tá? O diploma de ensino médio ele tem que entregar na data que ele for fazer a pesquisa social e a CNH ele pode entregar na posse, tá? No curso de formação, a gente vai mostrar isso daqui a pouco aí. Então vamos voltar lá. Aqui diz, ó, carteira nacional de habilitação, exceto categoria A. Você pode ter qualquer carteira de habilitação, tá? Não, exceto somente categoria A. Você não pode ter a categoria A, tá? Você pode ter A, B, mas não pode ter só a categoria A. Tem que ter no mínimo a B. A B, C, D, né? E a A sozinha, não. Marcelo, eu tenho carteira para moto, posso? Não, vai ser reprovado. Tem que providenciar. Então já é mais um custo.
Qual o custo? Custo de inscrição, custo de curso preparatório, para quem vai pagar, curso preparatório, custo com exame toxicológico, sem contar as viagens, né, de idas e vindas. Custo com carteira de habilitação, quem não tem carteira de habilitação, e por aí vai. Então, você tem que já organizar isso aí, porque senão vai ser reprovado. Aqui diz requisito, lograr êxito, lograr aprovação em todas as etapas. Para os candidatos, eu fiz um vídeo recentemente, falei sobre isso. Para os candidatos do sexo masculino, ter altura em mínima de 1,65. Está aqui, é uma lei que fala sobre isso. E para os candidatos do sexo feminino, 1,60. Está aqui a lei que fala sobre isso. É indiscutível. 1,65 para homens, 1,65 para mulheres. Gente, tem gente que tem 1,59... 1,59. Marcelo, vou ser reprovado? Vai ser reprovado. Mas tem aí como o cara se esticar. Dá um jeito, gente. Na hora de fazer a avaliação, você tem que dar um jeito. Senão vai ser reprovado. Tá? Se não atingir a altura mínima, vai ser reprovado. Uma dica que eu dou é o seguinte. Se você tem dúvida, você está no limite. Foi uma pergunta que me fizeram recentemente. Você está no limite da altura, mas pode ser que você seja reprovado. O que você pode fazer? Procura o IPEM. Deixa eu abrir aqui. Procura o IPEM, Instituto de Pesos e Medidas, que é uma autarquia estadual, ou seja, um órgão público estadual, vinculado ao Inmetro. Ele fica aqui, eu acho que em Olaria, não sei exatamente onde que ele fica. O que você faz? Para aquelas pessoas que correm o risco de ser reprovado na altura. Vai no IPEM, vai pagar uma taxa lá de 50, 100, 60 reais, eu não sei qual é a taxa. Ele vai fazer uma medição com os instrumentos totalmente aferidos e ele vai verificar se realmente qual é a sua altura. Então, se você está na dúvida, eu recomendo que faça isso também. Tá? Por quê? Porque senão chega lá na frente e você é reprovado por conta de bobeira e às vezes o instrumento lá na polícia não está aferido, é uma coisa que você tem que observar também. Então, se você já tem um laudo do IPEM dizendo que você tem lá 1,65 ou 1,60, você já ultrapassa essa dificuldade aí, né?